Queridos alunos, tudo bem com vocês? Vou dar sequência agora à história da Inglaterra, um fato histórico que foi fundamental para o processo de fortalecimento real na Inglaterra. Como nós vimos durante o episódio A Magna Carta, nós vimos que há um conflito entre rei e a nobreza. E esse conflito vai persistir durante esse período que nós conheceremos como Guerra das Duas Rosas, porque duas famílias entrarão numa guerra civil. Bom, vamos para os slides e no final tem interação. Espero que vocês gostem da aula. Então, aí a Guerra das Duas Rosas. Deixa eu aqui apresentar o slide atual, senão me pega aqui, né? Então, então tem que deixar muito claro o que foi a Guerra das Duas Rosas. Então, ela foi uma guerra civil, né, motivada pela disputa pelo trono inglês. Então, duas famílias, ou seja, rivais, embora elas teriam a mesma linhagem, que eles são descendentes dos Plantagenetas, ou seja, a dinastia Plantageneta ela deixa dois braços dinásticos, né, que vão entrar em guerra pelo trono. Tudo bem? Então, nada mais é do que um conflito entre a nobreza, né, pela disputa do poder. Aí, o símbolo, né, das duas famílias, por isso, a Guerra das Duas Rosas, um conflito que demora aí 30 anos, ou seja, 3 décadas, muitas coisas acontecem, tem confusão, tem babado, você vai ver isso aí, tá bom? E pelo fato das famílias lutarem com seus brasões, suas bandeiras, colocando as rosas brancas e a rosa vermelha, isso ficou conhecido como a Guerra das Duas Rosas, que acontece na Inglaterra, tá? Então, aí vamos fazer uma definição, ou seja, o que foi a Guerra das Duas Rosas, um conflito histórico entre dois ramos da dinastia Plantagenetas, que eu disse a vocês, né, que disputaram o trono da Inglaterra no século XV, a rosa vermelha, símbolo dos Lancasters, que era uma nobreza mais rica, tinha mais recursos, e a rosa branca, símbolo dos Yorks, né? Então, o que simboliza a rosa branca, né? A rosa branca e a rosa vermelha significa as famílias que vão entrar em briga, né? Então, a rosa vermelha, os Lancaster, né? E os York, a rosa branca. Tá vendo aí que legal? Muito bacana isso aí, tá vendo? Ó, quando você vê isso aí, já te lembra a Guerra das Duas Rosas, que é uma disputa pelo trono lá na Inglaterra, tá bom? Então, os Yorks e os Lancaster são famílias descendentes de uma dinastia fundadora da Inglaterra, os Plantagenetas, eles vão disputar o trono inglês, né? Isso vai gerar, desculpa, estou bebendo aqui uma água, por isso que deu uma parada. Então, depois desse conflito, foi estabelecida a dinastia Tudor, uma outra dinastia, uma outra família que está de olho também, acaba entrando, que também são descendentes. Lembrando que a história da Inglaterra, a história da França, elas são marcadas pelos casamentos como forma de aliança militares, também para entrega de terras. Então, no fundo, o que vai gerar sempre assim, um camarada morre, aí o filho do fulano, que é neto do ciclano, começa a reivindicar o trono, aí o outro entra no trono e o camarada não aceita, e começa a briga toda, e isso também vai acontecer na Guerra dos 100 Anos, inclusive envolvendo a França e a Inglaterra num grande conflito, né? E, desde já, é bom informar vocês que a Guerra dos 100 Anos está intimamente, profundamente ligada à Guerra das Duas Rosas. Eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Essa dinastia Tudor, quem vai fortalecer isso tudo, que vai tornar inclusive rei, é o Henrique Tudor, que vai ser o Henrique VII. Ele é pai de um rei muito famoso, o Henrique VIII. O Henrique VIII é pai da Elizabeth. Lembra da rainha Elizabeth? É aquele camarada que queria ter um filho herdeiro, né? Um homem, e por causa disso ele vai se envolver em diversos casamentos até conseguir seu filho homem. Bom, enfim. Então, só para vocês perceberem, e esse assunto está ligado ao anglicanismo, que eu já vou soltar o vídeo já para vocês, que é o outro processo dos conflitos na Inglaterra, tá bem? E o Henrique VIII é o que vai, de fato, consolidar
a monarquia nacional inglesa, ou seja, o absolutismo, tá? Uma coisa que eu queria que, até para vocês entenderem, por que eu estou falando de Carta Magna? Por que eu estou falando de Guerra das Duas Rosas? Por que eu falei de Guerra dos 100 Anos? Que a Inglaterra esteve dentro desses processos lá pela imposição do rei, a limitar o poder dele. Depois eles entram no conflito conhecido como Guerra dos 100 Anos. Quando acaba essa guerra, a Inglaterra se envolve num conflito civil, ou seja, uma guerra civil dentro da própria Inglaterra. Duas famílias derramam sangue pelo poder. Depois disso, você vai ter consolidação com o Henrique Tudor e logo já vai vir uma guerra religiosa, até porque o Henrique VIII vai romper com o Papa, criando o protestantismo na Inglaterra sob a forma do anglicanismo, tá bom? E é ali que vai encerrar, e enfim. Então tem muita água aí, tem muita chuva, tem muitas águas vão rolar, né? Então, o Eduardo III, ele não deixa herdeiros, ou seja, e legal falar do Eduardo III, porque é aquele camarada que começa a Guerra dos 100 Anos, lembram? Por causa de Flandres, por causa de assuntos ligados à Escócia, por problemas ligados a terras no território francês, e ele começa a brigar com os reis franceses, guerra para cá, guerra para lá. Então esse é o Eduardo III que eu falo lá no absolutismo francês para vocês. Quem assistiu meu vídeo, eu falei muito do Eduardo III. Bom, o Eduardo III ele morre, né, e não deixa herdeiros. Quem vai assumir é um rapaz, mas a família Lancaster nunca aceita, a gente vai ver isso aí, tá bom? Então, as pessoas que vão assumir o Eduardo III são vistas com muita desconfiança. E tanto a família York e a família Lancaster está observando tudo isso, e lógico que eles querem o poder. Bom, os Lancasters acabam se consolidando no poder, né? Então vai Henrique IV, o Henrique V, mas esse Henrique VI aí, ele sim, ele é visto como rei louco, e é ele que vai perder uma das últimas batalhas da Guerra dos 100 Anos. Ele é visto como um rei fraco, ele sofre também com problemas psiquiátricos. Eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Ó, os grandes problemas que deram início à Guerra das Rosas ocorreram durante o reinado do Henrique VI. É aqui que vai começar a Guerra das Duas Rosas, tá bom? Esse último rei não possuía grande apoio da nobreza inglesa e era visto como um rei fraco e louco. Henrique VI é um Lancaster, tá? Era considerado fraco, pois durante o seu reinado que a Inglaterra perdeu definitivamente a Guerra dos 100 Anos, o que desagradou profundamente a nobreza inglesa. Além disso, Henrique VI possuía problemas psiquiátricos, especula-se esquizofrenia, depressão, que lhe dava alcunha, ou seja, o apelido de louco, tá? Então, quando esse Eduardo III morre, é só pra gente tem muita confusão nisso, tá? Então, vai ter uma sucessão, o Ricardo II, que era seu neto, então ele ainda é um plantageneta, chamado Eduardo Príncipe Negro, faleceu, e Ricardo, sendo o filho mais velho de Eduardo, acabou coroado rei na Inglaterra como Ricardo II. A coroação de Ricardo II gerou certa incerteza a respeito de sucessão do trono inglês, porque ele era muito jovem. Bom, mesmo assim, as famílias vão começar a brigar muito, tanto Lancasters quanto os York. Então, por 30 anos, os membros dessas famílias, Lancaster e York, descendentes dos filhos menores do rei Eduardo III, lutaram para ver quem fica com o trono inglês. A partir de 1455, as pretensões desse Ricardo, duque de York, começaram a se contrapor com o rei da Inglaterra, que é o Lancaster, Henrique VI, o louco, que eu falei para vocês, né? Então, o Ricardo, ele é um nobre, ele é um duque, e ele começa a questionar o Henrique VI, tá bom? E vai conseguir, inclusive, afastar. Diante de tudo isso, a gente não pode esquecer de algumas coisas, né? O Duque de York, esse Ricardo, e vai aparecer um monte de Ricardo, tá? É Ricardo para cá, Ricardo I, Ricardo II, é Ricardo filho não sei quem. Então, por conta desses problemas mentais e também problemas ligados à administração, parte da nobreza que não apoia o Henrique VI, que é um Lancaster, ele começa a ser questionado principalmente por questões de intrigas, conspirações, né? Situações ligadas à economia, perda de territórios, essas questões francesas, ok? Ainda mais que o Henrique VI ele perde a última batalha lá da Guerra dos 100 Anos.
Então, ele é muito cobrado com isso. Bom, o que vai acontecer? Esse duque aí de York, o Ricardo, ele começa a conspirar, ele começa a criar um monte de alianças, ele consegue, inclusive, afastar o Henrique VI e assume o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Bom, repara isso aí, ó. Aqui eu deixo, aqui sim, bem de propósito, para você não esquecer. A Guerra das Duas Rosas tem ligação com a Guerra dos 100 Anos. Não pode esquecer disso, tá bom? Tem relação direta com a Guerra das Duas Rosas, uma vez que a derrota inglesa no primeiro conflito aconteceu durante o reinado de Henrique VI. Com esse fim, o rei foi considerado fraco, incapaz e começou a ser questionado pelos súditos, sobretudo por Ricardo de York, que ele sim é o pivô desse início do conflito. Lembrando que ele vai conspirar, né? Bom, às vezes, nas provas, se utiliza algumas situações que acontecem, principalmente vocês jovens, muitos assistiram essa série Games of Thrones, né? Extremamente premiada. Vocês devem ter lembrado um pouco dos Lannisters e dos Starks, não é isso? E eles brigavam lá pelo famoso Trono de Ferro. Então anota aí, tá? Games of Thrones foi extremamente inspirado na Guerra das Duas Rosas, tá bom? Tá bem? Então, ó, os Lancasters seriam os Lannister, que eles eram mais ricos. E os York seriam muito parecidos com os Starks. Eles tinham mais valores, eles não eram tão bons de grana, de riquezas, mas tinham respeito dos seus exércitos, enfim. Aí, um pouquinho da. Você lembra? Eu esqueci o nome dessa menina aí. Eu sei que ela tinha dois dragão. Eu sei que rolou um barato. Esse camarada aqui era um Stark, mas não era filho. Depois a gente descobriu que ele acho que ele era irmão dessa aqui. Eu sei que eu não entendi esse negócio até hoje. Isso aí é um pouco de games. Aqui é outro babado também. Outro babadão que vocês sabem da história aí, né? Vocês não conhecem também, não vou falar. Mas eles são Lannisters, né? Essa Cersei vai brigar com essa lourinha. Esqueci. Eu conheço ela por um outro filme, aquele filme O que Você Mudou em Mim. É de um rapaz que ficou tetraplégico, alguma coisa. Depois de Você. Eu sou horrível para decorar esses filmes aí. Lembrou dessa menina aqui? Adoro ela. E aqui a Cersei, né? Esqueci o nome desse camarada aqui. Depois ele perde o braço, ele também um nobre, ele é um Lannister, cheio de dinheiro, tem um anão no meio dessa história. O anão é inteligente, o anão é mais inteligente que os dois, né? E aí a família Stark, essa aqui essa aqui é o da dinastia, né? O pai, o líder, depois ele é decapitado. Esse aqui é um filho que foi criado, né? Na verdade ele era sobrinho dele. Ele era um descendente lá daquela lourinha lá que eu falei para vocês, que esqueci o nome da Rainha dos Dragões. Essa aqui eu esqueci o nome da série, mas quer virar rainha. Essa aqui depois virou um monte de cara. Eu sei que ela começa a ter um monte de máscara. É um babado esse filme aí, é o Lobo. Meu pai, vou esquecer que eu sou péssimo em Games of Thrones, mas é uma série bacana pra caramba. Né? Agora aqui é uma gravura, né, representando a Guerra das Duas Rosas. Lembraram do Games of Thrones? Sabe por que o Marcão tá falando disso? Porque se cai alguma prova, você lembra, né? Qual é a inspiração do Games of Thrones? Está relacionada à Guerra das Duas Rosas, tá bom? Bom, a denominação Guerra das Duas Rosas ocorreu porque dois lados da disputa usavam escudos com rosas e representações de suas dinastias. Os Lancasters usavam uma rosa vermelha e o York a branca, como eu falei para vocês. Essa Guerra das Duas Rosas, ela é marcadamente cheia, repleta de intrigas, conspirações, né? Essas famílias brigam. Aí eu falei para vocês do Duque de York, né? O Ricardo consegue se tornar o Lorde Protetor da Inglaterra, consegue afastar o Henrique VI por problemas psiquiátricos. Enfim, depois o Henrique VI é um babado, depois esse cara volta, o York morre. Quanta confusão, né, professor? Fica tranquilos com isso. A incapacidade de Henrique VI de governar fez com que Ricardo, Duque de York, assumisse como Lorde Protetor da Inglaterra entre 454 a 455, mas depois que o rei recuperou-se, ele quis o poder de volta e o Duque não quer entregar o poder, aí começa a confusão. Tá bom? Isso deu início ao conflito entre o rei e o Lorde Protetor, e esse fator foi o que causou o início da Guerra das Duas Rosas, tá bom? O que vai acontecer? O Henrique VI, com o passar do tempo, ele consegue até restaurar o poder, ele volta. Depois vai ter um embate entre o Eduardo IV, porque assim,
esse Ricardo aqui, esse Duque de York, ele tem um filho, depois ele morre, o Ricardo, tá? E quem vai ficar no lugar dele é o Eduardo IV, que é filho desse Ricardo. Esse camarada, ele continua, ele representa a família York, ele continua no seu processo para tirar esse Henrique VI do poder de novo. E vai conseguir, tá? Então a família é sempre assim. Uma hora o Lancaster assume, outra hora vai ser os York, entendeu? Então o fim do Henrique VI, o Henrique VI acaba morrendo numa batalha, e vai ser executado, inclusive, pelo Eduardo IV, que vai ser o futuro rei da Inglaterra. Ele é um York. Bom, fica tranquilo, essa confusão não vai cair na prova, tá? Aí, ó, para vocês aí, ufa. Então, é só para vocês entenderem. Quem gosta de interiorizar o assunto, é você perceber que tem uma guerra entre essas famílias. Um entra, outro sai, outro volta de novo. Aí o pai morre, o filho assume. É meio disso aí, tá aqui. Seu professor é louco, meu filho, tá bom? Tá indo aí do quê? Então, o Eduardo, então, ele começa a reinar a Inglaterra, tá bom? Mas o Eduardo IV também morre. Aí, de novo, só confusão. Bom, então, o que vai acontecer? Quem deveria assumir aí seriam os filhos dele. Mas os filhos são bem pequenininhos. O primeiro seria o Eduardo V, tá bem novinho. E tem o outro também, um outro filho, né? São duas crianças. É que ele vai fazer o Eduardo IV morre. Quem deveria governar é o Eduardo V, mas ele é muito pequenininho, né? Então o tio dele também é um outro Ricardo. Você reparou quantos Ricardo tem? Ele é um duque. Então o que ele vai fazer? Ele vai ser nomeado Lorde Protetor, porque esse Eduardo não pode governar ainda. Só que esse Ricardo, ele usurpa o poder. Ele vai prender essas crianças, cara, numa torre, tá? A famosa Torre de Londres, aqui é uma gravura representando essas crianças, tá? Eles vão ser presos aí, ó, nesse Palácio Real, né? Que foi fundado em 1066, um palácio antigão lá em Londres, na Inglaterra. E essas crianças ficaram aí, sumiram, tá? Esse tio deles provavelmente morreu. Olha só. Entretanto, após a morte desse rei, que rei? O rei Eduardo IV, tá? O seu irmão, outro Ricardo, decidiu tomar o poder à força. O morto já havia deixado como herdeiro os tronos de duas crianças, Eduardo V e Ricardo de Shrewsbury, respectivamente de 12 e 9 anos, tá? Ricardo de Shrewsbury, que se fala isso, não errei não. Mas obcecado pela sede do poder, seu irmão não hesitou, o irmão do Eduardo, né? Declarou os filhos ilegítimos, os dois sobrinhos, e mandou prendê-los na terrível prisão da Torre de Londres, que inclusive foi sempre usado para perseguir opositores, tá? Muitas pessoas ficaram presas nessa famosa Torre de Londres, que inclusive isso aí é um lugar mal assombrado, tá? Tem várias lendas aí, tá bem? Bom, galerinha, então esse Ricardo vai se tornar o Lorde Protetor, né? Ele tem pretensão de ser rei, inclusive, e aí vai aparecer um outro nobre do país de Gales, tá? Vou mostrar para vocês algumas coisas sobre a Inglaterra, algumas características bacanas pra caramba, né? Esse Henrique Tudor, que eu falei para vocês, esse Henrique Tudor vai ser o futuro rei Henrique VII. Ele é o pai do Henrique VIII, que é o pai da Elizabeth. Henrique VIII é aquele que vai ter aquelas a filharada mulher, ele que é filho homem, lembra? Bom, então esse Henrique Tudor, o que ele vai fazer? Ele vai desafiar esse Ricardo, não aceita que ele é um usurpador, ele vai se rebelar, vai formar um exército, mais conspirações, mais luta, e é derrotado a início, depois ele volta e destrona praticamente esse lorde aí, né? Enfim, e lógico que tem sempre marcado por traições. Então o Henrique Tudor consegue restabelecer o poder e vai trazer a paz política, né? Ele vai conseguir controlar toda essa nobreza, enfim, e a Inglaterra começa a ter uma certa paz política agora. Todo mundo... Eu falei aqui do país de Gales, né? Que é um país que fica na ilha da Grã-Bretanha, tá vendo aqui? Ó, que legal, ó. Não é isso? A Inglaterra. Tá vendo aqui, gente? Aqui Agora, depois, mais tarde, isso aqui é que muita gente não entende muito, né? Então, o que é essa Grã-Bretanha? Né? Então, a Grã-Bretanha ela é uma ilha, né? Separada do continente aqui europeu, né? Que tem o Canal da Mancha, separada pelo Canal da Mancha, e aqui o Mar do Norte. Tá bom? Inclusive, os nórdicos vinham por aqui, lembra? Vocês estão assistindo Vikings? Eles vêm por aqui, ó, para pegar os ingleses aí, né? Vocês estão assistindo a série Vikings?
Então, é uma ilha separada, repara, a Grã-Bretanha, tá vendo aqui, ó? A Grã-Bretanha é uma ilha, né? Como a Irlanda, tá vendo aqui? E dentro dessa ilha você tem hoje 4 países, que é a Escócia, País de Gales. Então, como eles se organizam como monarquia, eles criaram o famoso Reino Unido, né? Então, o Reino Unido é o País de Gales, a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte, porque a República da Irlanda nunca aceitou, com a maioria católica, que é a Irlanda do Norte protestante, que gerou um conflito histórico entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, que a gente sempre falava a Irlanda do Sul, né? Mas hoje ele é conhecido como República da Irlanda. Aliás, é um país que sou louco para conhecer a Irlanda. Eu vou na Irlanda, mas nessa parte de cá, ó, que eu adoro isso aqui, tá? Então, o que eles vão compor? Vão compor hoje o que nós chamamos de Reino Unido, né? País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, não é isso? Entenderam aí o que é a Grã-Bretanha? Então, a Grã-Bretanha é uma ilha. Outro dia pergunta para o que é a Inglaterra? A Inglaterra é um país que está dentro de uma ilha. Por isso que eles chamam de Grã-Bretanha, né? Que é a grande... Você já viu falar dos faróis da Bretanha? Dá uma pesquisada lá. O País de Gales. Então, foi daqui que o Henrique Tudor sai e começa a dominar toda a Inglaterra, né? Toda a Grã-Bretanha. Depois ele vai ser o rei disso tudo aí. Tá bom, queridos? Show de bola? Então, não pode esquecer. Então, na Grã-Bretanha, você tem País de Gales, Inglaterra, né, Escócia, né? E depois eles vão criar mais tarde um componente político, um elemento político, onde há uma certa unificação, né? Que é conhecido como Reino Unido, País de Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda, tá bom? Não pode esquecer disso aí, tá bom? Agora, a República da Irlanda, ela não faz parte do Reino Unido, tá? Tem relações e tal. Quem faz parte do Reino Unido é a Irlanda do Norte, tá vendo aqui? Show de bola? Tanto é que isso aqui, muita gente, a bandeira da Inglaterra. Isso aqui não é bandeira da Inglaterra, é a bandeira do Reino Unido, né? Tá bom? E cada país desse tem uma sua bandeira. Por exemplo, a bandeira da Inglaterra é essa aqui, ó. Ok? Olha aí que legal. Aqui, ó, Reino Unido. Ó, Reino Unido é um país, hoje, um país, é formado por 4 partes, também chamado muitas vezes de países. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Eu falei para vocês, tá vendo? Né? A Irlanda também é uma grande ilha, né? Só que ela teve confusão. A parte sul e a parte norte entrou em guerra. Teve aqui, inclusive, atentados terroristas, enfim. A Irlanda tem aqui uma parte católica que nunca aceitou essa unificação. Os ingleses, eles tentaram, junto com os outros países, a impor à Irlanda essa ideia de Reino Unido, que eles nunca aceitaram, não. Então teve muito conflito, tá? Então, ó, o que é o Reino Unido? É um país, considerado um país, formado por 4 partes, ou 4 países, cada um vai usar uma nomenclatura, tá? Inglaterra, Escócia, País da Gales e Irlanda do Norte. Seu nome completo é Reino Unido da Grã-Bretanha, né? E da Irlanda do Norte. Por quê? A Grã-Bretanha é essa ilha aqui, ó. É uma ilha separada do continente europeu. Aqui, ó, você tem aqui a Europa, tá vendo? Aqui é o Canal da Mancha. Agora, aqui, galera, eu ia colocar para mostrar para vocês. Dá uma pesquisada no Eurotúnel. O Eurotúnel liga o Reino Unido aqui na França, inclusive. Então, esse Canal da Mancha, aqui tem um túnel abaixo do mar. Vocês sabiam disso? Que existe um túnel abaixo do mar aqui? Não sabiam disso? Eu vou pesquisar. Depois de terminar essa aula aqui, eu vou mostrar para vocês, tá bem? Então, olha aí, ó. Então, o Henrique VII, que é o Henrique Tudor, ele vai governar como Henrique VII, com a derrota e morte de Ricardo na batalha. Ricardo é aquele tio usurpador, o vencedor, né? Henrique Tudor foi coroado rei da Inglaterra, Henrique VII. O novo rei conseguiu colocar fim ao conflito militar e à disputa política ao se casar com Isabel de York, unindo dessa forma as duas famílias. Então, ele é malandro. Ele é um Tudor e vai casar com a Isabel, que é uma York, da família York, tá bom? E ele é descendente dos Lancaster, então tá todo mundo em casa, acabou, tá bom? Tá tranquilo, né? Então, as consequências dessa guerra das duas rosas: centralização política das mãos do rei da Inglaterra, fortalecimento da dinastia Tudor, né? Agora você tinha aí 2 grandes famílias, Lancaster e York, agora você tem a Tudor, que é da Elizabeth. Tem até uma série na Netflix dos Tudors. A formação da monarquia nacional da Inglaterra, aí começa a Inglaterra com o seu absolutismo, enfraquecimento do poder político dos senhores feudais e nobres ligados a atividades rurais, e diminuição da influência inglesa na Europa,
ok? Aumento da influência dos comerciantes da vida inglesa, tá? Essa diminuição da inglesa na Europa, a gente está falando aqui em relação a essas guerras que vai existir entre França e Inglaterra, porque a França, ela com seu absolutismo, eu diria que eles vão dividir a influência, tá bom? Então, os ingleses tinham muita influência, mas como houve o fortalecimento da monarquia nacional francesa, então os ingleses começam a ficar um pouco de fora, até porque você tem a monarquia espanhola, você tem a monarquia portuguesa, ok? É disso que estão falando, tá bom? A expertise Henrique, vamos ver, a coroação de Henrique, que aconteceu em 1485, é entendida pelos historiadores como um acontecimento que deu fim às 3 décadas da guerra entre Lancaster e York, a família tudo aparecendo. Então o evento começou a receber apoio na década de 1480, e então Henrique Tudor conduziu a invasão da Inglaterra e assegurou o trono para si, inaugurando a dinastia Tudor. Ele é um descendente também de Lancaster e depois vai casar com uma descendente da York para... Olha como é que esse cara é inteligente, né? E por que ele invade a Inglaterra, né? Lembra aqui, ó? Aqui, ó. Ele é aqui do país de Gales, ó. Isso. Começa, tá bom? A invadir. Por isso que ele domina os ingleses, tá bom? Depois, mais tarde, vai ser criado o famoso Reino Unido, né? Então vamos para a interação. Vamos fazer algumas perguntas. A Guerra das Duas Rosas, né? Ou Guerra das Rosas, pode aparecer dessas duas formas, tá? Conflito dinástico que aconteceu na Inglaterra em 455 e 485, colocou frente a frente as dinastias. Quem é que briga? Esse tá fácil, né? Qual é a família que briga aí, meu amigo? Os Yorks e os Lancaster, né? Resposta C. São descendentes, inclusive, da dinastia Plantageneta, enfim. Começou toda aquela confusão com o Henrique VI, contei para vocês, tá? Vamos para outra interação. Por que o conflito dinástico, ou seja, conflito entre famílias de nobreza da Inglaterra, ocorrido durante o século XV, é chamado de Guerra das Rosas? Por que ela é conhecida como a Guerra das Rosas, né? Porque os Lancasters produziam e vendiam flores? B, porque a rosa era o símbolo das duas casas que travavam esse conflito? Porque o estopim da guerra deu-se um assassinato cujo cenário a vítima foi deixado um buquê de rosas? Porque o símbolo da casa dos Plantageneta era uma rosa? Nenhuma das alternativas anteriores? Bom, isso aí tá molezinha, né, galera? Tic, tic, tic. Vamos lá, tic, tic, tic. Ninguém merece esse tic, tic, né? Então vamos ver a resposta. Letra B. As duas casas tinham como símbolos a rosa, embora existam historiadores que questionam isso atualmente. Os Lancaster são conhecidos por terem um símbolo uma rosa vermelha, os York por terem uma rosa branca, tá? Essa aqui que é legal, ó. Isso aqui cair, você mata, hein? Eu falei muito, né? Qual foi o grande conflito da história que tem influência com a Guerra das Rosas? Foi as Cruzadas? Foi a Guerra Civil Inglesa? A Guerra Anglo-Holandesa? Guerra Anglo-Espanhola ou foi a Guerra dos 100 Anos? Essa nem precisa, já vou puxar. Já se pegou, a Guerra dos 100 Anos. Né? Porque o rei Henrique VI é visto como um fraco, começa a ser questionado, né? E aí aquele Ricardo de York, tem um monte de Ricardo nessa história, né? Esse é o Duque de York. Mas o Ricardo, aquele usurpador que é o irmão do Eduardo IV, né? É outra coisa, tá? Aí você, opa, professor, acabou, né, galera? Acabou, tá vendo, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero mesmo. E vou mostrar aqui para vocês o Eurotúnel. Aqui para vocês, ó, vamos ver aqui, ó. Vocês não conhecem o Eurotúnel, gente, ó. Quem quiser pode, né, pode achar que talvez está muito grande, ó. Aqui o Eurotúnel, que legal, ó. Tá vendo aqui? Ó, né? Inglaterra e França por baixo do mar, tá vendo? Aí, aqui é o mar, tá vendo aqui, ó? Essa aqui, ó. Deixa eu ver se... Tá vendo, ó? Então, ó, tudo por baixo do mar, ó. É que eu queria essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, porque a minha internet não tá legal. Ó, tá vendo aqui, ó? O mar tá aqui, ó, o Canal da Mancha. E abaixo tem um túnel, né, ligando a França e a Inglaterra. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula. Depois dá uma pesquisada nesse Eurotúnel aí, tá bom? Um abraço.